Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de número 2 com dicas muito importantes sobre a segunda fase da UFO, principalmente para o próximo exame 2025-2. Na aula de hoje nós vamos abordar algumas áreas e volume de figuras geométricas básicas, sólidos geométricos básicos, que caem bastante nessa avaliação, na avaliação da segunda fase, né? O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Nós vamos aqui recordar algumas áreas básicas, como a área de um triângulo. No caso aqui, estou recordando a área de triângulo equilátero, apesar de que nós não vamos usá-la na aula de hoje, mas é bom sempre ter esse macete, essa fórmula em mente. Quais são os elementos fundamentais que nós devemos saber quando se trata de um triângulo equilátero? Primeiro, nós devemos saber que um triângulo só é classificado como equilátero quando seus três lados têm a mesma medida. Os três com a mesma medida, os três ângulos também com a mesma medida. A altura de um triângulo é um segmento que é desenhado partindo do seu ponto mais alto até a base desse triângulo, sempre formando um ângulo de 90 graus. Isso para qualquer triângulo, tá? Se não for possível projetar o ponto mais alto até a base do triângulo, pode ser projetado até o prolongamento dessa base, né? Feito isso, vamos lá. A área de um triângulo equilátero, sabendo que esse segmento pontilhado ou tracejado é a altura, podemos calcular de maneira resumida. Aqui, é claro, foi aplicado o teorema de Pitágoras para chegar a essa fórmula. E aí, resumidamente, a fórmula para a altura de um triângulo equilátero é L, medida do seu lado da base, vezes raiz de 3 sobre 2. Como foi que nós chegamos a essa fórmula? Aplicando a essa metade do triângulo equilátero a fórmula do teorema de Pitágoras, onde H seria a altura, a hipotenusa seria o lado do triângulo, essa altura, né, seria o H, minúsculo, que aqui está representado, e o outro cateto do triângulo retângulo seria representada pela metade do seu lado. Aplicando tudo isso no teorema de Pitágoras, resumidamente chegamos a essa fórmula, que é a altura do triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Com base nessa fórmula, lembramos que a área de qualquer triângulo, uma das fórmulas que podemos utilizar para o cálculo de sua área é base vezes a altura. Se a base de um triângulo equilátero tem sua medida igual a L, a sua altura como L raiz de 3 sobre 2, quando fizermos o produto da medida do lado pela raiz de 3, L raiz de 3 sobre 2, que é sua altura, dividindo tudo isso por 2, teremos essa fórmula que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui estou dizendo para você que se você reconhecer na prova um triângulo com a classificação de equilátero, com os três lados com a mesma medida, então essas duas fórmulas vão te ajudar bastante a chegar direto à resposta que você precisa. Outra figura muito importante, e essa sim vamos utilizar na aula de hoje, é o quadrado. Do quadrado, dois elementos são fundamentais para que a gente tenha em mente, que são eles a diagonal do quadrado, né? Lembrando que o quadrado é o polígono regular, que tem todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos com a mesma medida. Perfeito? Então, vamos chamar o lado do quadrado de L e a diagonal de D. Também aplicando o teorema de Pitágoras, porque se você observar bem, quando dividimos o quadrado pela sua diagonal, ela o divide em dois triângulos retângulos e também isósceles. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, chegaremos a essa fórmula, que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Lembremos que a área de um quadrado, a figura mais simples para se calcular a área, é L ao quadrado. É o produto da sua base pela sua altura. Como a base e a altura são dois lados iguais a L, L vezes L, L ao quadrado. Então, são essas as duas figuras geométricas que você não pode ir para a segunda fase da UFO sem saber as principais fórmulas. Você viu que o tempo todo o que nós mais discutimos aqui foi o teorema de Pitágoras,
tanto aplicado no triângulo equilátero para obter suas fórmulas, como também aplicado aqui no quadrado para descobrir a fórmula da diagonal. Aqui no triângulo equilátero a gente conseguiu a fórmula para a altura e aqui no quadrado a gente descobriu uma fórmula direta para o cálculo da diagonal desse quadrado. E isso porque nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Onde é que o Teorema de Pitágoras é aplicado? Ele é aplicado principalmente, ou melhor, somente em triângulos retângulos. Somente em triângulos que tenham um ângulo de 90 graus. Esse ângulo será único, o único de 90 graus. Mais na frente, ou no momento mais oportuno, a gente poderia detalhar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Bom, uma vez que o triângulo retângulo tem um único ângulo reto, o lado que se opõe a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. E aí temos o Teorema de Pitágoras de uma maneira resumida. Essa aula é bem resumidinha, tá? E ela se aplica da seguinte forma. O teorema nos diz que o quadrado da hipotenusa, aquele lado que é o maior do triângulo retângulo ou que se opõe ao ângulo reto. E essa hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui observe bastante que primeiro você vai elevar os catetos ao quadrado, depois é que você irá somar. Volumes. Os volumes mais básicos que nós precisamos saber para a segunda fase, e repito, não podemos ir para ela sem conhecimento desses volumes, pelo menos esses dois, os mais básicos, são o volume de prismas. Volumes de prismas podem ser calculados simplesmente pela fórmula área da base, e aí vai depender do tipo de base que o prisma possui, vezes a altura. Aqui é a altura do sólido, não é a altura de uma das bases e nem a altura de uma de suas faces laterais. Aqui a fórmula se resume a área da base vezes a altura, mas depende do tipo de base que o prisma tem, e a altura é a altura do sólido, que significa necessariamente a distância entre as duas bases, que são sempre paralelas entre si e congruentes. Aí a definição de prisma. E para as pirâmides não têm duas bases, ela só tem uma base só e um vértice fora dela. Por essa razão, aplicamos semelhantemente a mesma fórmula, a área da base vezes a altura, só que por ser um sólido que possui uma única base e que todos os vértices são conduzidos a um vértice fora dela, o volume é calculado como 1/3 de um prisma, o terço de um volume de um prisma. O que nos dá a fórmula, área da base vezes a altura, dividido por 3. E da mesma forma que eu disse aqui nos prismas, essa área da base vai depender do tipo de base, do polígono da base. E a altura é exatamente a distância desse ponto que está fora da base até a base. A distância em linha reta perpendicular à base. Feito isso, esse resumão, vamos para a questão que foi escolhida para a aula de hoje, ok? Bom, lembremos que o conteúdo que nós estamos trabalhando, né, foi da prova 2024-2, certo? E o conteúdo é geometria plana e espacial. E aqui a gente só está pegando os aspectos básicos dessas duas geometrias. Feito isso, olha só. Nós temos aqui uma pirâmide. Essa pirâmide é pirâmide porque ela só tem uma base e um vértice fora dela. Repara que eu acabei de definir minutos atrás que a altura do sólido chamado pirâmide é a distância entre esse topo, vértice, que está fora da base, até o centro da pirâmide. Ou melhor dizendo, formando um ângulo de 90 graus com sua base. É esse Hzinho aqui, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele. Perfeito? Bom, essa pirâmide planificada dá exatamente a imagem que se encontra aqui à esquerda. Reparem vocês que eu não estou fazendo a leitura do texto, porque tudo que está dito no texto está muito bem exemplificado aqui na imagem, muito bem ilustrado. Eu posso trabalhar a partir dessa imagem. Perfeito? Observando essa imagem, nós verificamos que essa figura central, aí eu vou só reforçar aqui a informação, ela é um quadrado com um lado medindo 6.
Beleza? Já sabemos calcular a área de quadrado. Acabamos de fazer essa revisão. Agora tome cuidado. Esse triângulo que está aqui não é um triângulo equilátero. Portanto, não podemos utilizar aquela fórmula que eu acabei de falar. Mas daqui a pouquinho, vocês vão lembrar comigo que qualquer triângulo pode ter sua área da base calculada pela fórmula área da base vezes a altura. Principalmente se for possível achar com facilidade a medida de sua base e a medida de sua altura. Então vamos agora especificamente para essa parte. Observe que o item A da questão, é a primeira questão do exame de 2024-2, nos pede a área total da chapa. O que seria a área total dessa chapa? Vamos voltar na imagem anterior. Aqui está a pirâmide e essa pirâmide foi planificada, ou seja, cada uma das suas faces laterais desceram para o mesmo plano da base. E aqui está como se fôssemos dizer assim, de maneira bem simples, né? Resumida e bem simples, a pirâmide foi aberta. Né? Nós abrimos a pirâmide e deixamos ela planificada num plano só. Ok? Então, a área total da pirâmide é exatamente o conjunto de todas as áreas dessa imagem que está aqui. Primeiro, vamos nos ater a esse triângulo isósceles. Repare que se eu desenhar a altura do triângulo isósceles porque ele está com dois lados de medidas igual, né? Aí o que eu vou ter? Um outro triângulo, que é um triângulo retângulo. Por que é retângulo? Eu tenho aqui a altura. A altura é sempre a distância em linha reta do vértice até a base, formando um ângulo de 90 graus. Foi a definição que eu fiz no comecinho dessa aula. Feito isso, nós temos que esse triângulo retângulo, como ele foi desenhado dentro de um triângulo isósceles, nós vamos ter no triângulo retângulo metade da área do triângulo isósceles. Porque essa altura é também bissetriz e mediana da base. Se ela é bissetriz e mediana da base, ela vai dividir a base ao meio. Então aqui a medida será 3. Aqui a medida é 5. Está faltando para nós a altura do triângulo isósceles. Uma vez que eu já tenho a base, vai ficar muito fácil calcular a área como base vezes altura dividido por 2. Então, quem seria esse x desse triângulo retângulo? Observe vocês que quando Pitágoras construiu a sua teoria, o triângulo mais famoso utilizado por ele é o triângulo de medidas 3, 4, 5. Tome nota dessa informação. O triângulo principal utilizado por ele foi de medidas 3, 4 e 5. É o primeiro triângulo pitagórico, o mais utilizado. E, detalhe, se você tem esse dado em mente, se você tem essa carta na manga, você já saberia que o valor de x é 4. Agora vamos entender por quê. Sabemos que o 5 é o maior lado e oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa. 5 ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Quem são os dois catetos? Repetindo a definição que fiz minutos atrás, os dois catetos são aqueles lados do triângulo retângulo que formam um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, x e 3. O quadrado desses dois valores, o quadrado de 3 é 9, e esse 9 vai ser subtraído de 25. Porque se 25 é a soma de dois valores, o x ao quadrado é o que está faltando. Quanto que está faltando? 16. Está faltando 16 para que junto com 9 dê 25. E reparei que 16 mais 9 realmente é 25. Se 16 é x ao quadrado, o valor de x é 4. Mas lembrem-se, se você tivesse a carta na manga, lembrando que o primeiro triângulo pitagórico mais utilizado e mais conhecido é o de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, você já saberia dessa informação. Seria só agora reescrever o texto da maneira que virasse justificativa para a sua resposta. Beleza? Bom, aí vamos relembrar. Um triângulo como esse pode ter sua área calculada exatamente pela fórmula. Base vezes altura dividido por 2. A base aqui é o lado de medida 6,
A altura é o lado de medida x, né? Dentro do triângulo isósceles é a altura do triângulo, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Num outro momento mais oportuno, a gente fará mais detalhamento sobre essa informação. E aí chegamos ao cálculo, que a base mede 6, essa altura x mede 4, e aí dividimos por 2, a resposta é 12 centímetros quadrados. Só que 12 centímetros quadrados é a área desse triângulo isósceles todo que eu calculei aqui, certo? Beleza. Mas nós queremos a área total da chapa. A chapa é composta por um quadrado que está no centro e inclusive é a base da pirâmide, lembra do desenho lá no comecinho da questão, mais 4 triângulos idênticos, 4 triângulos isósceles idênticos. Então, ela é a área do quadrado mais 4 vezes a área do triângulo. A área do quadrado é muito fácil de ser calculada. Lembra da informação no começo da aula? A área de um quadrado é seu lado multiplicado por ele mesmo, 6 vezes 6, 36. E são 4 vezes o triângulo, o mesmo triângulo 4 vezes. Se a área de cada um é 12, a área dos 4 é 48, essa soma é 84. Acabamos de responder o item A. O item B. Lembra de eu falar para vocês? Então, a definição de pirâmide, nós temos aqui a base é um quadrado, e aqui nós temos no desenho ilustrativo da pirâmide a sua altura H. Agora, recordemos, e aqui ele está pedindo justamente para que nós calculemos o valor desse H. Vamos lembrar que esse H aqui está formando um triângulo retângulo, onde nós já sabemos essa medida aqui, ó. Essa medida que eu acabei de marcar de vermelho é exatamente aquele x da página anterior que nós calculamos como sendo a altura do triângulo isósceles, tá? Com esses dois lados medindo 5 e a base medindo 6, certo? Vamos lá. Então, nós já sabemos que essa medida aqui, ó, e essa medida aqui, lembrando que a altura é a projeção do vértice ao centro, como o lado do quadrado mede 6, essa base mede 3. Aqui mede 4, porque foi o cálculo do momento anterior. Lembra? 3, 4 e 5. Aquele triângulo pitagórico, primeiro de todos e o mais utilizado. Fechou? Agora, não esqueçamos que para calcular essa altura é só reaplicar o Teorema de Pitágoras com esses valores. E para calcular o volume da pirâmide, utilizaremos essa fórmula aqui. O volume da pirâmide é calculado semelhante ao volume de um prisma, que é a área da base vezes a sua altura, só que por ser pirâmide, dividimos por 3. Então, vamos aos cálculos detalhadamente. Vamos trazer o Teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo para cá e aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter que o 4, maior lado oposto ao ângulo reto ao quadrado, vai medir 16. Os catetos, que são aqueles que formam no triângulo retângulo, tá? O ângulo de 90 graus, o H e o 3, são elevados ao quadrado. Elevando 4 ao quadrado, eu tenho 16. 3 ao quadrado, eu tenho 9. O H ao quadrado é o valor que falta para 9 chegar a 16. Esse valor é 7. Só que aí o H estaria ao quadrado, né? O H sozinho é raiz quadrada de 7. Lembrando que, na geometria, as raízes quadradas serão somente números positivos. Não faz sentido serem números negativos. Então, do Teorema de Pitágoras, chegamos à altura da pirâmide, que é H raiz de 7. Agora, não se esqueça que o volume da pirâmide é dado por essa fórmula, área da base vezes altura sobre 3. A área da base, não podemos esquecer que a base é um quadrado de lado 6. Então, 6 vezes 6, 36. A altura da pirâmide é raiz de 7, tudo isso dividido por 3. Só que quando eu divido 36 por 3, isso dá 12. Então, o volume dessa pirâmide é de 12 raiz de 7 centímetros cúbicos. E aqui finalizamos
o item B, com o cálculo da altura, vejam, não foi difícil, e o cálculo do volume. Uma dica que eu quero dar muito importante para vocês. Vamos supor que na hora da prova você tivesse esquecido como calcular o volume. Beleza, mas você lembrou como calculava a altura. Não deixe a questão em branco. Qualquer etapa, qualquer passo que você escrever e que você acertar a escrita que você fizer, você já estará sendo pontuado. Se não me engano, na pauta de correção dessa questão, cada um dos itens valiam 20 pontos. Então, com certeza, se você conseguisse achar apenas essa altura através do teorema de Pitágoras, né, do triângulo retângulo ali formado, você já teria uma pontuação. O que eu não fiz aqui nessa segunda parte B foi colocar a parte teórica, né? Aqui eu poderia marcar 3 pontos, dizer que existe um triângulo ABC, e aí dizer que esse triângulo é retângulo e que se aplica o teorema de Pitágoras. Então esse item eu poderia ter escrito aqui um pouquinho antes desse H, dando mais crédito à minha resolução. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.